Quem é Jesus para você? Jesus nessa noite, Ele pode ser muitas coisas para você. Talvez, como um dia, irmã Amanda, Jesus estava passando no caminho, e lá na beira do caminho tinha um cego de nascença, que a Bíblia enfatiza e diz que ele era filho de Timeu, Bartimeu. Naquele dia ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquele dia ele foi curado. Então, se alguém perguntasse para aquele cego aquele dia: quem é Jesus para você? Ele é aquele que me curou. Aleluia. Quem é Jesus para você, Bartimeu? É aquele que é a minha esperança, é aquele que é a minha única oportunidade. Quem é Jesus para você? Quem você diria para alguém se te perguntasse: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Para cada pessoa dessa terra, deste culto, talvez Jesus pode ser alguém diferente. Por quê? Porque Jesus opera de muitas maneiras. Jesus tem muitas faces. Talvez para alguém que está com a família, esteve com a família no estado de calamidade, problemas, dificuldade, Jesus restaurou. Essa pessoa poderia dizer: Jesus é aquele que restaura casamentos. Jesus é aquele que restaura famílias. Jesus é aquele que traz paz para casa que não tem paz. A pergunta é: quem é Jesus? Ou melhor dizendo, quem pode ser Jesus para você nesta noite? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vai conhecer a Jesus. Através do quê? Através da palavra. Porque a Bíblia diz que Jesus é a própria palavra de Deus. Aonde diz isso? João capítulo 1, se você abrisse na sua Bíblia dos Evangelhos, você vê João escrever assim: no princípio era o verbo. O que é verbo? A palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez em carne e habitou no meio de nós. Se você abrisse lá nas cartas de João, na primeira carta, no capítulo 3, a Bíblia diz que 3 testificam na terra: o Pai, o Espírito e a palavra. Quem é Jesus para você nessa noite? Ele pode ser aquele que vai te socorrer no meio das tuas angústias. Ele pode ser aquele que vai te socorrer no meio das suas tantas dificuldades. Ele é aquele que pode fazer você se achar no meio de tantos e tantos problemas. Porque talvez você passou por essas portas e nem você se reconhece mais. Nem você mais consegue se achar no meio de tantas dificuldades, no meio de tantas lutas. Tem dia que muitas das vezes a gente não tem cabeça para nada. Sabe por quê? Porque as lutas são grandes, as dificuldades são grandes. Mas esse Jesus que eu prego hoje, um dia ele falou assim: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu olho para essa palavra e começo a pensar: quem é Jesus? Se eu fosse olhar para as profecias da Bíblia, começando por início da Bíblia, eu ia ver, irmão Antônio, que a primeira pessoa a falar de Jesus foi o próprio Deus. Aonde? Quando ele olhou para a serpente e disse assim: ó, da semente da mulher eu vou levantar um que vai pisar a tua cabeça. Deus foi o primeiro a profetizar acerca de Jesus. Passou-se o tempo, Moisés ouviu da parte de Deus uma mensagem e transmitiu para o povo. Onde está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15: assim diz o Senhor: no meio dos seus irmãos eu vou despertar um profeta, ele ouvireis. Quem é o profeta? Jesus. Passou-se o tempo, o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu um salmo chamado Salmo 22, e começou a falar naquele salmo lá: Deus meu, por que me desamparaste? Começou a contar a trajetória do que iria acontecer na cruz lá na frente. Quem é Jesus? Se eu fosse entrar pelo livro do profeta Miqueias, o profeta Miqueias profetizou dizendo: ô cidade de Belém, de maneira nenhuma tu és a menor das capitais, porque aí de ti, nesta cidade, vai nascer o guia, que vai apacentar o meu povo Israel. Se eu entrasse pelo profeta Isaías, Isaías vai escrever dizendo assim: o Senhor nos dará um sinal, porque um menino vai nascer de uma virgem. O Senhor nos dará um menino, o menino nos nasceu, ele vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele pode ser aquele que vai te dar os conselhos mais importantes da tua vida. Ele pode ser aquele que vai estar com você quando todos te abandonarem.
Ele pode ser aquele que vai te trazer paz de um mundo de tribulação, fazer você no meio da tua confusão encontrar paz no meio dessa terra. Os dias são maus. Os dias são maus. E o que o Espírito Santo coloca no meu coração para pregar é: filho, por que é tão importante o homem vir até a mim? Por que é tão importante o homem me conhecer? E a resposta que eu transmito ao coração da igreja nesta noite é: no mundo, no homem, na mulher, na natureza, nas coisas da terra, não tem aquilo que você precisa, só Jesus tem. O dinheiro não tem o que você precisa, só Jesus tem. Os bens materiais não tem o que você precisa, só Jesus tem. Só Jesus pode trazer paz ao coração. É só Jesus que pode curar certas enfermidades. É só Jesus que pode fazer milagre na vida daquele que crê. É só Jesus que pode dar uma salvação, coisa que o homem da terra não pode. É só Jesus que pode levar você a morar no céu. É só Jesus que pode catar uma parte do céu e colocar dentro de você, para estar com você todo o tempo. É só Jesus que pode te capacitar para que você possa nessa terra vencer as batalhas e as perseguições. É só Jesus. Porque é tão importante, filho, o homem vir até mim? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, o homem, irmão Leonino, quando está longe de Deus, ele não é ninguém. O homem, quando está longe de Deus, ele não tem nada. Ele não tem nada. Por quê? A Bíblia ilustra em Lucas capítulo 15 acerca de um homem que um dia decidiu largar a casa do pai. Mas largou a casa do pai, irmão Luiz, com o bolso cheio de dinheiro. O bolso estava cheio de dinheiro. Mas ele largou o pai. Mas ele largou Jesus. Mas ele largou a Deus e foi embora para este mundo. Achando que o mundo teria aquilo que ele precisava. Mas tudo que ele precisava era na casa do pai. A presença de Deus. A Bíblia diz que aquele homem foi para este mundo afora, o dinheiro que ele ganhou, recebeu do pai, gastou tudo de maneira dissolutamente. E chegou o momento da vida que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele estava no estado de miséria. Quando ele caiu em si, as pessoas não davam nada para ele, diz a Bíblia. Quando ele caiu em si, ele estava desejando comer aquilo que o porco comia. Quando ele caiu em si, ele estava cuidando de porco, estava no meio dos porcos. Por quê? Porque o homem longe de Deus não tem nada. Porque o homem longe de Jesus não tem nada. O homem longe de Jesus não tem nome. O homem longe de Jesus não tem nada. Mas agora na presença de Jesus, o homem tem o nome escrito no livro da vida. O homem na presença de Jesus, ainda que passe dificuldade, Deus é com ele para guardar, para que não falte nada. A Bíblia diz que o pai vai falar acerca do filho. Quando o filho volta, cai em si, volta arrependido. E ele vai falar com o irmão deste filho e vai dizer assim: o seu irmão estava morto. Porque o homem longe de Deus não tem vida. A minha vida e a sua vida é Jesus Cristo. Aquele que pode trazer vida é Jesus Cristo. Aquele que pode trazer saúde é Jesus Cristo. Aquele que pode te salvar é Jesus Cristo. Aquele que é a única solução é Jesus Cristo. Aquele que é o único caminho é Jesus Cristo. Aquele que é a porta que você tem que entrar é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aquele que é o mediador é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Não tem outro. É somente Jesus. Você precisa dele. Mas é preciso você conhecê-lo. E a gente conhece Jesus pela fé. É cantado na igreja muitas das vezes todo culto: fé mais fé, amor mais amor. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Está escrito isso em Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus é preciso que tenha fé nele. É preciso que tenha fé nele. É preciso que você creia que aquilo que você necessita está com Jesus. É preciso que você creia que o milagre que você precisa está nas mãos de Jesus. É preciso que você creia que você tem que conhecer mais de Jesus. Como que eu conheço mais Jesus? Procure desenvolver uma intimidade. Porque se você procurar desenvolver com Jesus uma intimidade, você vai ver o quanto você é falho.
Você vai ver o quanto você é pecador. Você vai ver o quanto você erra. E você vai ver o quanto é necessário ter Ele na sua vida. Você vai ver o quanto você precisa dele. Porque quanto mais um homem se aproxima de Jesus, é como um espelho, mais ele se enxerga a si mesmo. Mais ele se vê quanto ele é falho. Mais ele vê o quanto ele é pecador. A Bíblia ilustra isso. Em Lucas capítulo 5, quando Pedro se encontra com Jesus, Jesus faz um milagre. Pedro se joga no chão e fala: Senhor, se afasta de mim, eu não mereço a tua presença, porque eu sou um homem pecador. Pode ser que eu e você não merecemos, mas ainda assim Jesus quer a sua vida. Ainda assim Jesus quer estar perto de você. Ainda assim Jesus insiste em você nesta palavra, nesta igreja. Porque eu e você somos importantes para. Porque eu e você temos valor na presença dele. Mas a pergunta é: por que o homem tem que se aproximar de mim? Só em Jesus tem vida, só em Jesus tem solução. Só em Jesus tem aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Tem pessoas que talvez já avançada de idade, como muitas das vezes o bispo fala, se encontraram com Jesus, se batizaram e elas reclamam e dizem assim: por que eu não encontrei com Jesus mais cedo na minha vida? Como a pastora Diaconisa Neuza que pregou lá no sábado falou: como eu queria ter encontrado com Jesus quando eu era jovem. Não foi o que ela falou? Por quê? Porque aquele que se encontra com Jesus encontrou algo que é tão maravilhoso, algo que é tão especial, que os outros não entendem. Às vezes a família não entende, às vezes um filho não entende, às vezes um pai, uma mãe, um amigo, um patrão, um colega não entende que Jesus é o que tem de mais especial na vida do ser humano. O que tem de mais especial nesse mundo inteiro é o nosso. Ele dá tanto valor ao ser humano que um dia ele largou a sua glória, a sua plenitude, o céu, veio este mundo sujo, veio este mundo cheio de pecado, se fez em carne, andou entre nós, morreu em uma cruz sem errar, sem pecar, para mostrar para mim e para você que é possível ser homem e não errar. Mas ele era Deus, evangelista. A Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou no terceiro dia por nós. Por que é tão preciso a gente estar perto de Jesus? Porque ele é socorro, ele é escudo, ele é fortaleza. É só ele que pode te socorrer. É só ele. Quando batalha se travava no passado, o inimigo se levantava, o que o povo fazia? Ia até Jesus buscar a presença dele. Ia até o Pai buscar a presença de Deus. Sabe o que acontecia? Milagres aconteciam. Guerra era vencida. Pragas desapareciam. Sabe por quê? Porque Jesus é bom. Eu me lembro deste momento, o Espírito de Deus coloca no meu coração para falar. Quando a Bíblia diz no livro do Êxodo que Moisés entrou dentro, irmã Diaconisa Eude, das terras do Egito. A Bíblia diz que 10 pragas caíram sobre o Egito e sobre o povo de Deus. O povo de Deus estava guardado. Por que eu devo ir até Jesus, evangelista? Porque Ele pode cuidar da tua casa. Ele pode cuidar de você. Ele pode cuidar da tua família. Ele pode ser com você quando todos te abandonarem. A Bíblia diz que a 10ª praga foi a praga dos primogênitos. Quando a praga dos primogênitos veio, Deus deu a ordem pela vida de Moisés: pega o cordeiro, bate o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, que é a Páscoa do Senhor, e passa dos umbrais da porta. Porque o espírito da morte vai passar por toda a terra. Mas a casa que está marcada pelo sangue, o espírito da morte não entra. Por que eu tenho que ir até Jesus, evangelista? Porque se eu for até Jesus, a minha casa vai estar marcada com o sangue do Cordeiro. Porque a minha vida vai estar marcada com o sangue do Cordeiro. Porque a minha família vai estar marcada pelo sangue do Cordeiro. Diz o Espírito Santo nessa noite: há tantas coisas para vir sobre a tua casa, a tua família, que não veio. Tem tantas pragas que era para ter cruzado o teu caminho, mas não cruzou. Tinha tantas lutas de dificuldade a mais que era para ter cruzado o teu caminho, talvez até o espírito da morte, mas não cruzou. Sabe por quê? Porque você está marcada pelo sangue do Cordeiro. É só Jesus que pode cuidar da gente. É só Jesus que pode cuidar de nós. Por quê? É tão importante o homem ir até Jesus. Por que é tão importante?
É Jesus que cuida de você quando você vai no médico fazer um procedimento. Como diz o bispo, se você for fazer uma cirurgia grave ou tirar o minuto do pé, e se Deus não for com a pessoa pode morrer na mesa de cirurgia. Glória a Deus. Mas agora, todas as vezes que você passou na mão do médico, você chegou e está aqui. Porque Deus cuidou. Porque Deus guardou. Todas as vezes que talvez você enfrentou um acidente, você está aqui. Porque Deus guardou. Quantas vezes alguém da tua casa e da tua família ia sofrer algo? Tu sofreu por quê? Porque você busca Jesus. E Ele é livramento na tua casa. Eu me lembro agora neste momento da história de Noé. Que a Bíblia vai dizer que Noé entrou na arca. Ele e mais 7 pessoas. Sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 7 pessoas com Noé, 8. O que eu quero dizer com isso? O ser humano deve vir até Jesus porque a vontade de Jesus é salvar ele e a sua casa. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo uma Madalena que todas as vezes que a coisa estreitou na terra, todas as vezes que o mal se levantou, tribulação, juízo da parte de Deus, Deus guardou aqueles que eram justos e retos. Deus guardou aqueles que tinham o coração voltado para Ele. Quando evangelista? Quando Deus decidiu mandar o dilúvio, Deus guardou Noé, que era justo e sua família. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra e mais 2 cidades, Deus guardou Ló e a sua família. Deus guarda. A Bíblia diz lá em Colossenses, em 1 Tessalonicenses, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição de uma salvação. Mas a pergunta é, por que o homem deve vir até Jesus? Por que o homem deve entregar a vida dele por completo para Jesus? Porque Jesus guarda, porque Jesus cuida, porque Jesus protege, porque Jesus sustenta. Tem pessoas aqui nesta noite que talvez poderia ter parado no meio do caminho há muito tempo. Tem pessoas aqui nessa noite que poderiam, quem sabe, já ter descido a sepultura há muito tempo. Por que não desceu? Porque Deus sustenta. Eu me lembro, irmã Tainá, que um dia eu fui numa reunião com o pessoal de outra igreja. E quando eu fui nessa reunião com o pessoal de outra igreja, o pessoal da congregação, eles dão liberdade, talvez tem alguns irmãos da noite sabe, eles dão liberdade para os dons espirituais. Acabou aquela reunião da casa, eles deram liberdade. Se Deus falou com alguém alguma coisa, se Deus deu alguma palavra, fala. E eu não falei. Passou-se ali a reunião, acabou e eu não falei. Passou-se a reunião ali, acabou, eu não falei. De repente o povo está tudo comendo e o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Eu chamei o líder ali. Eles falam com o operador. Eu falei, eu tenho uma mensagem de Deus. Pode falar. Ele juntou todo mundo parou de comer e foi lá. E Deus tomou a minha boca para falar com o homem que estava lá. Ele tinha perdido a mãe. Ele tinha perdido o pai. Questão de pouco tempo para tal da enfermidade do câncer. A mãe um câncer de mama, o pai eu acho que é um câncer nos rins. Ele tinha perdido e Deus me deu uma mensagem. Sabe que você está aqui ainda? Porque é minhas mãos que têm te sustentar. Deus me deu essa mensagem, mais ou menos isso para eu te falar, para entregar para Ele. Sabe que você está aqui ainda? Sabe quem é você está aqui ainda e que você está vivo ainda? Porque a minha mão está te sustentando no meio de todas essas dores. Sabe por quê? Porque tem dor nessa terra. Essa terra tem dor, essa terra tem dificuldade, essa terra tem luta. Essa terra tem momento difícil, essa terra tem perseguição. Nessa terra tem deserto, tem vale, nessa terra tem muitas coisas. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou ver que Deus não nos livra de tudo que tem nessa terra. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias foram lançados dentro do fogo da fornalha. Por quê? Porque fizeram a vontade de Deus, temeram a Deus e resistiram ao diabo. Deus não livrou eles de cair no fogo, de cair dentro da fornalha. Mas dentro da prova, Deus livrou do poder do fogo. O que significa isso? Dificuldade vem, tristeza vem, coisas ruins dessa terra vem, momento difícil vem, mas aquele que está apegado com Jesus vai permanecer de pé. Vai permanecer de pé. Por quê? Porque Deus é com ele no meio da prova. Deus é com ele no meio do deserto. E aqui eu paro a pensar. Como será que é uma pessoa que está sozinha no meio de uma prova? Como será uma pessoa sozinha no meio de uma batalha? Como será essa pessoa? Será que ela vai conseguir vencer? Será que essa pessoa vai conseguir dar a volta por cima? Será que essa pessoa vai conseguir no meio da batalha que vier continuar?
Agora, como é uma pessoa que tem Deus na vida dela? Eu te conto. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 30. Sabe como que é essa pessoa? Os jovens correrão, cansarão e se fadigarão. Mas agora aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como de águia. Eu te falo dos Salmos, número 125, que a Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião e não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu te falo mais uma vez como será. A Bíblia diz, Jeremias, capítulo 17, versículo 7: aquele que confia no Senhor é como a árvore plantada diante do ribeiro, e no tempo da seca as suas folhas permanecem verdes. Aquele que está firmado em Jesus, aquele que está firmado na fé, pode passar o que passar, permanece de pé. Por que o homem deve ir até Jesus? Pedro vai responder para nós nessa noite. Outra parte da Bíblia, João capítulo 6, versículos 64 a 68, mais ou menos isso. A Bíblia vai dizer que Jesus pregou a palavra dura e o povo começou a ir embora. Quando o povo começou a ir embora, Jesus virou para os seus 12 apóstolos e falou assim: ei, se vocês quiserem, vai embora também, pode ir embora. De repente Jesus olha, está os 12 atrás dele, e Pedro falando: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Para onde você vai? Você vai buscar socorro aonde? Vai buscar socorro no homem? Vai buscar socorro na mulher? Vai buscar socorro no dinheiro? Vai buscar socorro somente na medicina? Ou pode buscar socorro no teu Criador, no teu Senhor, aquele que te dá valor e quer operar na sua história? Glória a Deus, aleluia. Por que, evangelista, o homem deve ir até Jesus? Por que é tão importante? Porque é só Jesus que tem o que você precisa. Talvez você tenha enfrentado uma luta tão grande que você olha e diz assim: é um vazio dentro de mim, todos me esquecem. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Isaías profetizando no capítulo 49, versículo 15, dizendo assim: ainda que uma mulher grávida se esquece da criança dentro do seu ventre, o Senhor não se esquece. Eu vejo o salmista Davi dizendo: ainda que a minha mãe e meu pai me abandonassem, o Senhor me recolheria. Eu vejo Isaías dizendo em 59:1, dizendo assim: a mão do Senhor não está encolhida para a minha vida, mas está estendida. O teu ouvido não está fechado para me ouvir, mas está aberto. Eu vejo em Apocalipse Jesus falando e dizendo assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta e não há quem pode fechar. Aleluia. Por que o homem deve ir até Jesus? Porque Jesus é solução, Jesus é a cura, Jesus é o milagre, Jesus é a providência, Jesus é a salvação, Jesus é aquilo que você precisa, Jesus é o bálsamo para a tua alma. Jesus é aquele que te estrutura, aquele que mantém você de pé. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 2: vocês devem estar edificados, enraizados em Cristo Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 15 que Ele é a videira verdadeira. A Bíblia diz em João capítulo 7: ei, se alguém tem sede, venha e beba, porque eu tenho a água, a fonte da água da vida eterna. Para onde nós vamos? Só Jesus tem o que nós precisamos. Só Jesus que pode nos socorrer. Quando todas as mãos estiverem encolhidas, a dele vai estar estendida. Quando todos os abraços se perder por essa terra, o dele vai estar estendido para te abraçar, para te socorrer. Para onde você vai? Para onde nós iremos? É só Jesus que tem a solução. E a pergunta nessa noite é: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Ei, Pedro, Tiago, João, quem eu sou? Ei, André, Natanael, Felipe, Mateus, Simão, Judas Tadeu. E aí, quem eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? Quem que você diz que é Jesus para o teu filho? Quem que você diz que é Jesus para o teu patrão? Quem que você diz que é Jesus para o teu colega, para a tua colega? Quem é Jesus? Quem é Jesus que você disse para o teu marido, para a tua mãe, para o teu pai? Quem é Jesus? Pedro disse para Jesus: Senhor, para eles eu não sei, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para eles eu não sei, mas para mim o Senhor é o Salvador. Para eles eu não sei, Senhor, mas para mim tu és aquele que me pegou num dia difícil.
Tu és aquele que me pegou após uma pesca frustrada. Tu és aquele que me pegou no fundo do poço, fez um milagre na minha vida e me colocou de pé. Mas a melhor posição que Jesus me colocou foi colocar ao lado dele. Ei, a melhor posição que você pode conquistar na terra não é quem sabe o maior cargo político, não é quem sabe ser um jogador famoso, não é quem sabe ser rico. A melhor posição que você pode conquistar na terra é estar ao lado do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Diaconisa meu Jesus falou assim: bem-aventurado é aquele que quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu precisei me vestir, estive nu, me deu roupa. Quando eu estive preso, foste me visitar. Porque naquele grande dia eu direi: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Nós estaremos ao lado dele. Guarda essa palavra no teu coração, bem simples. Bem simples. Mas não esquece, quem é Jesus para você? Ou quem pode ser Jesus para você? Ou porque você deve ir até Jesus. Amém? Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Dificuldade faz parte da vida, luta faz parte, medo faz parte também, angústias, decepções faz parte. Será que Jesus nunca se decepcionou com ninguém? Quando viu ele alimentar 15 mil pessoas e de repente só ter 12? Decepções faz parte. Tempestades faz parte. Jesus também passou por tempestades. Passou pelo deserto. Chorou a morte de um amigo. Mas ele venceu. A Bíblia diz, para mim acabar essa mensagem, que a vitória que vence o mundo é a sua fé, é a nossa fé. Amém? Nós podemos orar? Glória a Deus. Se coloca de pé por um instante em nome de Jesus. Confesso que eu estou com gripe, mas eu estou dando glória a Deus.